Nossos cumprimentos a todos. Estamos retomando os nossos trabalhos, as palestras de segunda-feira, onde abordamos sempre algum tema que a doutrina possa contribuir com a sua luz, com seus esclarecimentos. O tema de hoje é esse que você está vendo, o poder em suas mãos. Hoje estamos falando muito em poder. E a partir daí vamos contar uma lenda jovem que realmente gostaria de demonstrar o seu poder. Ele se conhecia na região, um sábio, um homem de grande experiência de vida, que sempre tinha alguma solução para qualquer tipo de problema, pelo menos os problemas mais comuns. Então, esse jovem, um dia, procura o sábio para poder realmente examinar ou conferir o seu poder. O jovem pensou assim, bom, eu vou testar esse sábio. Eu vou tentar desafiar o seu poder. Então, eu vou levar um passarinho, vou colocar entre minhas mãos espalmadas um passarinho, fechar as mãos e vou perguntar para ele se o pássaro está vivo ou está morto. Se ele disser que está morto, eu abro as mãos e o pássaro sai voando. Se ele disser que está vivo, eu aperto as mãos e esmago o pássaro, e o pássaro se apresenta morto. E assim foi. O jovem, em toda a sua empáfia, procurou o sábio para poder fazer a consulta, e o sábio logo percebeu as suas intenções. Então o jovem se postou diante do sábio, com as suas mãos espalmadas, fechadas, disse para ele, sábio, nós sabemos que você tem grande capacidade de resolver questões, de visualizar os problemas das pessoas e dar respostas corretas. Então eu perguntaria para você, a minha pergunta é a seguinte, esse pássaro está vivo ou está morto? O pássaro olhou para o jovem, pensou bem e disse assim, a resposta, meu jovem, está em suas mãos. Muito interessante a gente abordar essa questão do poder. Todos nós somos assediados pela ânsia do poder. A história do mundo está plena de atos, inclusive, de violência, de crueldade, atos que deixaram marcas de terror, medo, de sangue na história do mundo. Nós temos aí, por exemplo, aquela figura mitológica do Caim e Abel. Caim matando o Abel. O ciúme do irmão, que tinha um privilégio diante de Deus, ele o matou. E assim inicia-se na história bíblica a história do homem. O primeiro ato do homem foi um ato de poder, mas de um poder realmente devastador. Poder para o mal, a maldade, a crueldade, ou a ânsia de alimentar o próprio egoísmo para demonstrar quem tem poder. Quem tem poder. Aí nós vamos ver na história do mundo personalidades que deixaram marcas de ódio, marcas de crueldade, como foi, por exemplo, o caso de Herodes, na história de Jesus, o caso de Nero, Diocleciano, imperadores romanos, que mandavam matar os cristãos sem um sentimento de arrependimento. Vemos personalidades que realmente deixaram marcas indeléveis da história do mundo, mas de maneira negativa, né? Como foi Átila, o rei dos hunos, como foi Gengis Khan, lá, o grande mongol conquistador,
como foi Robespierre, o homem do terror na Revolução Francesa, Hitler, né, mais recentemente. Então, são personalidades que realmente deixaram marcas de sangue. Nós, inclusive, nem nos lembramos deles. O que eles representam para nós? O que eles trouxeram de bem para a humanidade? O que eles construíram para o ser humano? Senão, demonstrando a sua arrogância, o seu poder, aquilo que eles achavam que tinham, que podiam fazer em relação às pessoas, em relação às coletividades que estavam à sua volta. Há um episódio interessante na história de Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego, viveu no século IV a.C., e Sócrates foi condenado à morte, porque foi acusado de estar desviando a juventude, porque ele ensinava uma doutrina que não correspondia muito bem às crenças dos gregos, né? Ele acreditava num poder único poder, mas acreditava que esse poder se manifesta em nós através do bem que podemos fazer e do mal que podemos evitar. Bem, Sócrates foi condenado à morte, mas era um homem muito bom, era um mestre do povo, que vivia ensinando sem nada cobrar dos seus discípulos. E quando ele estava preso, já com o dia marcado para a sua morte, ele foi visitado pelos seus discípulos, que foram lá procurar o Sócrates, e disseram para ele: Sócrates, nós podemos te soltar, você pode fugir. Por que você vai ter que morrer? Você é inocente, Sócrates. E o Sócrates, muito sabiamente, respondeu: que vocês queriam que eu fosse culpado. Mas, Sócrates, como é que eles podem matá-lo, te condenar por uma coisa que, na verdade, você não fez? Aí o Sócrates responde: mas eles estão condenados pelas leis da vida. Veja, por exemplo, essa mensagem do Sócrates, que o Kardec considera, inclusive, um dos precursores do Espiritismo. Jesus. Ora, Jesus é a figura ímpar na história do mundo. Quem ensinou Jesus nos ensinou a verdadeira doutrina do amor incondicional, do amor ao próximo. Jesus costumava se retirar para fazer suas preces no silêncio do seu coração. A prece é uma manifestação íntima da alma. Se manifesta melhor quando tudo está em paz em torno, quando tudo é silêncio, quando tudo dentro de nós reclama a presença de Deus. Mas, neste momento, conta o episódio do Evangelho, Jesus foi tentado pelo Satanás. O Satanás representa a expressão de todo o mal que existe no mundo. Satanás é um símbolo do mal, né? Enquanto que Jesus é a representação do bem. E o Satanás ali quis demonstrar o seu poder para Jesus. Ele podia isso, ele podia aquilo. Jesus ouvia aquilo impávido. Jesus não se abalava com aquelas coisas, olhando para ele, encarando. E o Satanás falou: olha, Jesus, se você quiser, nós damos todo o poder do mundo para você fazer aquilo que você realmente pode obter para a sua grande realização poderoso, já que você diz que é filho do Pai, que o Pai todo o poder. Mas Jesus não aceitou essa proposta, e Satanás teve que ir embora de cabeça baixa, porque, na verdade, o poder que Jesus tinha era o único poder que existe no mundo. Era o poder de Deus. E o poder de Deus é o amor. E o amor não era matéria para conhecimento desse espírito que só se pensava do bem próprio, no próprio egoísmo e na conquista do mal para a humanidade. Então nós vamos perceber, na verdade, nós, seres humanos, todos nós, independentemente de quem for, estamos encarnados nesse planeta
para vivenciar uma experiência que é muito importante para a nossa existência, é sumamente importante. Nós não somos perfeitos, estamos muito longe da perfeição. Aliás, estamos mais próximos da imperfeição total, da qual viemos, do que da perfeição que nós buscamos e nós almejamos. Essa perfeição que, na verdade, é a felicidade que nós não conhecemos. Quando formos perfeitos do jeito que somos, evidentemente, não poderemos conhecer nada perfeito. Como podemos conhecer a felicidade perfeita se nós somos imperfeitos? Mas nós somos, na verdade, seres que vivemos no meio social, onde utilizamos esses recursos que são os instrumentos do nosso poder, mas não do poder legítimo, não do poder do amor, não do poder que vem de Deus. É a força física, ela é um poder, podemos intimidar as pessoas e intimidamos pela força física. A inteligência, a grande conquista do homem, a inteligência, ao invés de ela servir mais para o bem, muitas vezes ela acaba servindo para o prejuízo, para o sofrimento, para a dor, para a desgraça das pessoas. A condição social, nós nos utilizamos da nossa condição social, achamos que por estarmos numa condição social melhor, somos melhores do que os outros, e aqueles que estão numa condição menor do que a nossa, são inferiores. Aí nós demonstramos o nosso poder. A riqueza, seja dinheiro, as conquistas materiais, que nós damos tanto valor, e que a sociedade, invariavelmente, apesar de dizer o contrário, é o que ela ostenta. O que a gente vê mais, por exemplo, em tudo, principalmente na televisão, é a ostentação da riqueza. E nós admiramos essa riqueza, e nós ansiamos por ela, e nós queremos essa riqueza. Mas para quê? Para alimentar que poder? Que poder? Poder que nos vai dar a felicidade? Poder que nos vai dar a serenidade, a tranquilidade, a paz interior? Certamente não. Nós estamos vendo uma infinidade de exemplos, né, na história do mundo, das pessoas que alcançaram o grande poder da riqueza e que, na verdade, nunca conquistaram aquilo que elas acham que é a felicidade. A fama é outro poder. Quando nós conseguimos fama, quando a pessoa se sobe na sociedade, consegue galgar os degraus da escala social, ela começa a ser conhecida, começa a se destacar diante dos outros. E esse destaque lhe dá um poder. Que poder? Que poder? A gente pode perceber as pessoas que vivem no mundo da fama, a condição delas, a vida delas. Nós só não conhecemos os bastidores dessa vida. Nós achamos que o que elas mostram para nós é aquilo que elas querem mostrar. É aquilo que elas querem que a gente veja. Mas elas procuram esconder, evidentemente, aquilo que elas não querem que a gente perceba. Porque essa fama vai dar dificuldades, tropeços na vida de todos. E o prestígio que as pessoas têm, que nós podemos ter diante desse ou daquele, diante dessa ou daquela situação, onde podemos até utilizar esse prestígio para nossas vantagens pessoais, muitas vezes mesquinhas, mesmo que isso, muitas vezes, custe a infelicidade dos outros, o prejuízo dos outros. Veja que situação. Então, os poderes do mundo, aqueles que vieram se impondo através da sociedade, é o poder religioso, o poder político e o poder econômico. As três linhas do poder. Não que a religião seja má, ou a política seja má, ou a economia seja má, não. São instrumentos de vida. Nós não podemos viver sem eles. Mas como que eles foram utilizados? Como que eles são utilizados até hoje? Em favor de quem? Quem ganha com isso? A religião, muitas vezes, através de líderes inescrupulosos, promete o céu, promete a salvação das pessoas. Mas, na verdade, se nós formos ver nos bastidores, o que é atrás de tudo isso, nós vamos perceber que existem outras intenções, e que, no fundo, são intenções materialistas, não estão voltadas para Deus.
ou para a vida depois da morte. Estão voltadas para a vida agora, para as vantagens imediatas, para o exercício de um poder, muitas vezes criminoso, como nós vemos por aí. Mesma coisa, e muito pior ainda, o poder político, porque a política derivou da religião. Ela é uma força muito grande que governa o mundo e que governa as nossas mentes. Tanto quanto a religião, a política pode nos conquistar. Não pela compreensão, não pelo amor, mas pela paixão. A paixão política é algo desenfreado. Pode nos levar aos mais terríveis atos, as mais terríveis atitudes diante da vida. Atitudes que não são compatíveis com os ideais superiores da vida. Porque só os ideais superiores da vida, bem, justiça, a verdade, que tanto proclamamos, só esses ideais é que nos deixam em paz, é que nos fazem felizes. Se nós realmente, em um determinado momento da nossa vida, percebemos que estamos fazendo bem, ou que estamos sendo justos, ou que estamos do lado da verdade, nós nos sentiremos plenamente bem, porque isso corresponde à concepção mais elevada da vida, ou à concepção de Deus. Por isso que no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles dizem na consciência, na nossa consciência. Nós temos conosco esses valores, o bem, a verdade e a justiça. E só naturalmente nos sentiremos no equilíbrio, no domínio pleno do nosso ser, como Jesus, quando estivermos desse lado. E esse lado não é sempre fácil. Pelo contrário, no mundo é muito difícil de nós cultivarmos o bem, de nós cultivarmos a justiça, a verdade, porque sempre trazemos isso para o nosso lado, desvirtuamos o sentido do bem, desvirtuamos o sentido da verdade, dizendo mentiras, da justiça, fazendo injustiça, ou prestigiando a injustiça. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de liberdade, a verdadeira liberdade é a conquista desses valores, do bem, do amor e da justiça em nosso coração. No mundo espiritual, mesma coisa, porque a questão do poder, ela não se restringe somente aqui à Terra, às nossas condições, à sociedade terrena. Ela também vai para o mundo espiritual. Há um livro chamado Libertação, alguns já leram, quem não leu precisa conhecer essa obra. Um livro já de muitos anos atrás, 50, 60 anos atrás, que vai contar a história de um personagem que se utiliza do poder no mundo espiritual para intimidar as pessoas, para criar o seu reino, como se fosse o reino do mal, vamos dizer assim. A doutrina espírita não admite o Satanás, originalmente dizem, nesse sentido, né, de um grande opositor de Deus, mas admite que nós fazemos o mal e podemos fazer um papel de um Satanás, de um demônio, de um diabo. Podemos fazer, quando utilizamos o poder que temos em mãos para oprimir, para enganar, para tirar vantagens. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes nós não temos o controle dos nossos sentimentos e nós não demoramos muito para invadir o terreno da inquietação, do arrependimento, do remorso depois, porque fizemos o que não devíamos fazer, mesmo sabendo o que estávamos fazendo. Mesmo sabendo que estamos fazendo mal, podemos fazer o mal. Mesmo sabendo que estamos promovendo a injustiça, podemos ser injustos. Mesmo sabendo que estamos dizendo a falsidade, a mentira, aí estão as fake news que estão sendo combatidas hoje. Mesmo sabendo que é mentira, nós divulgamos isso.
para alimentar o quê? A nossa paixão. Alimentar aquilo que nós achamos que é o nosso poder. O poder da intimidação se evidencia também no plano espiritual. Quando o espírito parte do plano espiritual, ele muda totalmente. Ele, naturalmente, pode ter até um choque, um impacto diante da desencarnação, mas aqueles que são tendência para o poder, para o mal, eles muitas vezes continuam oprimindo, explorando, aliciando os espíritos, podem ser suas vítimas no plano espiritual, e também atacando os encarnados aqui na Terra. É um poder, não tem dúvida nenhuma. Que poder? Tudo isso porque no estágio evolutivo em que nos encontramos, nos situamos, os habitantes aqui deste mundo, desse planeta, são espíritos encarnados, ainda estamos muito próximos da vida primitiva. A vida primitiva começou bilhões de anos na Terra, mas a evolução, do ponto de vista humano, é lenta, porque a nossa vida é muito curta, então nós achamos que é muito lento. Para Deus, isso é um minuto, um segundo, mas para nós, não. Mas nós somos muito próximos da vida primitiva, por quê? Porque, muitas vezes, nós usamos mais os impulsos do instinto do que da razão, do que do bom sentimento. Há uma escala de evolução: o instinto, a razão e o sentimento. O que nós chamamos de sentimento aqui é o bom sentimento, são os ideais. É o verdadeiro controle das emoções. Quando nós impregnamos nosso sentimento desses valores que acabamos de falar. Bem, o que é o bem? A verdade, o que é verdade? E a justiça, o que é a justiça? A teoria de Charles Darwin foi aquele naturalista inglês que criou a teoria da evolução, que deu a grande guinada na história da ciência no mundo, porque ele percebeu que realmente todos nós, seres humanos, e todos os seres vivos que existem na Terra, são resultado de um processo evolutivo de bilhões de anos, que veio ocorrendo ao longo do tempo. É a grande criação de Deus, no sentido da evolução. E Charles Darwin, que trata da evolução das espécies, ele explica o seguinte, que nesse processo evolutivo nós percebemos os mais fortes ganham dos mais fracos. Então os mais fortes tendem a sobreviver e os mais fracos a desaparecer. E assim ele explica porque algumas espécies vivas, por exemplo, desapareceram da Terra, porque outras evoluíram e chegaram a uma condição melhor. O ser humano é o ser mais evoluído, biologicamente, mais evoluído, porque ele reuniu mais condições de adaptação ao meio ambiente. Tanto assim que nós vamos encontrar seres humanos em qualquer lugar do planeta. Vai encontrar gente em qualquer lugar do planeta. Até nos polos, onde as temperaturas descem a menos 0 grau, 40 graus negativos, 50 graus negativos. E no deserto, onde a temperatura se eleva a muitos graus. Então, o que ocorre? O ser humano tem essa capacidade. Então, ele se adapta a qualquer situação. Por isso, ele prevalece e domina o planeta. Baseando nisso, é que o Darwin disse que, na verdade, a evolução se deu através do confronto. Ou seja, os mais fortes vencendo e destruindo os mais fracos. Ou então, os mais fortes vencendo o meio, superando as dificuldades do meio. Mas, na verdade, não é bem assim as coisas. Charles Darwin deixou essa explicação no famoso livro que ele publicou em 1857, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, que se chama Seleção das Espécies. Isso explicaria, a explicação do Charles Darwin,
realmente demonstra que tudo provém do instinto, tudo provém desse lado instintivo nosso, esse lado animal nosso. Dele nós herdamos essa disposição de comandar a vida do jeito que nos interessa, mesmo que seja de uma forma egoísta. É claro que a forma egoísta ainda prevalece em nosso meio. Por isso, o egoísmo é uma chaga da humanidade. Nós estamos lutando contra ele e começamos a lutar nas nossas relações mais íntimas. Por exemplo, a família, que nós podemos ser menos egoístas. É muito esforço para isso. Podemos ser menos orgulhosos. Podemos ostentar menos poder. Sermos mais humildes, mais ponderados em relação àqueles com quem convivemos mais de perto. André Luiz, no livro Mundo Maior, que é um livro que nós estamos estudando na Damasco, ele dá uma explicação muito interessante a respeito da evolução do cérebro, mostrando que o cérebro humano, esse cérebro aí, ele é produto de uma evolução de milhões de anos. E que se nós verificarmos bem, isso já a ciência já verificou, porque depois de André Luiz, muitos anos depois, 40 anos depois, surgiu uma teoria que veio realmente ratificar aquilo que André Luiz estava explicando. Se nós pudermos consultar essa obra, nós vamos perceber que nós temos um cérebro primitivo, um cérebro que corresponde ao cérebro dos seres primitivos. Nós temos um cérebro intermediário que corresponde ao cérebro da razão, quando o homem conquistou a razão. E temos um cérebro mais elevado, um cérebro que corresponde às regiões frontais do ser humano, e que, onde, para André Luiz, estariam os melhores sentimentos, nossos ideais. No cérebro primitivo, os impulsos primitivos. Da agressividade, por exemplo, né? Da manifestação do poder, estaria no cérebro primitivo, mas do poder sem limites. E no cérebro intermediário, nós vamos perceber que ali existe a razão, mas a razão ela vai fazer o balanceamento de tudo isso, verificar o que é melhor para nós, para poder viver bem na Terra. É a razão que diz isso. A razão que vai dizer porque nós temos que ser pessoas humildes, no sentido amplo da palavra, porque nós temos que ser pessoas compreensíveis, porque nós precisamos agir com inteligência, mas com ponderação, com equilíbrio, aprendendo a amar o semelhante, aprendendo a respeitar as leis, a viver bem na sociedade, a não prejudicar o bem coletivo, pelo contrário, precisamos trabalhar pelo bem de todos, principalmente nesse momento da pandemia. Precisamos saber que nós não somos apenas vítimas da pandemia, nós podemos ser também os vetores da pandemia, podemos causar, passando o vírus para outras pessoas, se não soubermos agir. Então, esses três cérebros, ou esses três andares do cérebro, ou esses três compartimentos do cérebro, se assim podemos dizer, corresponde ao processo evolutivo, desde as épocas mais primitivas, onde nós temos aí o cérebro primitivo, até o cérebro exterior, onde podemos desenvolver sentimentos, ideais, que correspondem àquilo que Jesus nos ensinou, aos mais sentimentos, mais elevados sentimentos que a humanidade pode alcançar. Né? Então, a gente vê isso na obra de André Luiz. Após a superação da fase animal, ou seja, daquela fase em que apenas o instinto comandava a nossa vida, o animal tem instintos, né? A fome, o sexo, a agressividade, isso faz parte do instinto. Por quê? Porque se ele não tiver esse instinto, como é que ele vai sobreviver? Então, nós já tivemos isso. Então, no início da evolução do ser humano, que é hoje o ser humano, esse espírito,
nós estarmos ainda na fase animal, na fase do instinto. Aí passamos para a fase hominal. Quando? Quando surge a inteligência. Essa inteligência, esse pensamento contínuo, a autoconsciência. O animal não tem autoconsciência. O animal não tem valores morais. O animal não sabe o que é bem, o que é mal. Tudo que o animal faz é movido pelos impulsos instintivos. Então, não há no animal essa diferenciação. Então, o animal é incapaz de fazer o mal, mas também incapaz de fazer o bem, que para ele não existe nem o mal nem o bem. Segundo o livro dos Espíritos, então, após essa superação, os horizontes se abriram, as nossas vistas, a nossa compreensão, e nós passamos a conquistar a autoconsciência, a capacidade de saber como, o que somos, a capacidade de procurar nossas origens, procurar a causa, o objetivo de tudo, e compreender as leis da vida. Isso é só no ser humano. Aspecto que não existe, evidentemente, nos animais. Na fase humana, o espírito dá um impulso, começa a se compreender, a se questionar, a compreender o outro, os outros, descobrir que ele não pode viver apenas de competição. Não é competindo, lutando, tentando destruir ou prejudicar o outro que nós vamos vencer. Mas a melhor forma de viver é nos unir em colaboração. Darwin levou em consideração apenas a competição, a vida de conflitos como fator de evolução. Mas se não fosse a cooperação, nós não sobreviveríamos. Porque a cooperação começa as relações entre os animais. Veja, por exemplo, como que os animais tratam as suas crias. Como é que a mãe animal trata o seu filhote. Conforme até a espécie, o pai também participa ativamente disso. Para defender a sua espécie, para defender os seus filhos e para defender a sua espécie. Por isso que os animais também vivem em grupos e se defendem. Ora, essa força, cujo sentido é a cooperação, é mais forte do que a competição. Porque se não houver cooperação entre eles, como que eles vão sobreviver? Então, a competição, a cooperação deve prevalecer na vida humana sobre a competição. Enquanto nós vivemos só de competição, enquanto nós pusermos força, toda a força nisso, nós estaremos nos degladiando e nos destruindo, como está acontecendo até hoje. Ao longo da evolução, a cooperação, mesmo entre os animais, teve mais presença que a competição. Mas só quando ela atingiu a fase animal, a fase hominal, ou seja, a fase humana, é que o espírito já podia pensar, que já podia raciocinar, já podia tirar conclusões. Aí ele se deu conta da importância dessas experiências gregárias. O que são as experiências gregárias? Experiências de grupo. Que nós vivemos numa sociedade. Imagine se você fosse colocada fora da sociedade, sem nenhum contato com outro ser humano. Como você poderia viver? Não, na sociedade, nós dependemos de todos. Todos são importantes. E todos contribuem para o bem da sociedade. Mesmo aqueles que acham que não. Porque na sociedade, cada um tem uma participação. Cada um está ali para um objetivo. Quando não compreendeu ainda seu objetivo, a sua meta, é mais difícil. Mas, aos poucos, o homem vai descobrindo sua importância no meio social. Como o processo evolutivo não se dá em linha reta, porque o aprendizado depende de muitas experiências, avanços e recursos, às vezes parece que estamos progredindo, às vezes parece que estamos regredindo. Isso é no processo da evolução da humanidade, é comum. Há momentos que parece que a humanidade está crescendo, há momentos que parece que ela está recuando, mas só aos poucos, entre os acertos e erros, muito mais entre os erros, é que nós vamos descobrindo a necessidade da cooperação. Ainda hoje, nós dependemos do instinto, claro, nós temos muitos instintos, o que é a fome, o que é o sexo, a vida em grupo, a fuga da dor, a busca do prazer, do afeto, o medo. O que é isso?
Tudo isso provém do nosso instinto, das nossas forças instintivas, que faz parte da nossa vida, é importante ainda. Só que o instinto não pode prevalecer. Entre nós, seres humanos, o que tem que prevalecer é a razão, o bom senso e os objetivos mais elevados da vida. O sentimento de que nós somos seres divinos, nós somos espíritos imortais, não estamos aqui por acaso, e cada um tem uma missão na Terra, ainda que não compreenda isso. A missão é de todos. Todos que nascem não só para ser atendido, não só para ser servido, mas principalmente para servir. Para o espírito, na sua fase racional, que é essa fase animal, a fase hominal, estou a educar seus instintos, voltar-se para os objetivos mais elevados, onde ele pudesse cultivar ideias superiores, fazendo nascer e fortalecer confiança em si mesmo, a fé em Deus, a certeza de melhorar-se e de ajudar os outros a se melhorar, fazer com que a humanidade cresça para a paz, para a harmonia, para o amor, e não para a violência, para a competição descabida, como veio acontecendo ao longo da nossa história. No mundo superior, ou seja, há mundos superiores a nós. Há mundos que já conquistaram isso, que nós queremos conquistar hoje. Então, os espíritos que reencarnam lá são espíritos que já conquistaram o bem, a verdade e a justiça, e por isso eles vivem em harmonia. Não são perfeitos ainda, mas são espíritos que estão mais próximos da perfeição. Porque eles estão vivendo uma etapa, um nível de vida muito mais puro do que nós, onde a cooperação é 90%, ou 95%, e a competição é 5%. Para nós aqui parece que é o contrário. Temos mais em função da competição, uns com os outros, desde a família, dentro da sociedade, no ambiente de trabalho, onde estamos aí tentando melhorar a nossa condição, às vezes rebaixando os outros, à custa de sacrifício, pessoas que estão ao nosso lado, para podermos levar vantagem. No mundo superior, desde a antiguidade, o que sabemos, espíritos sábios e benevolentes têm renascido entre os seres humanos, em todos os continentes do mundo, para ajudá-los a compreender, a superar a fase do poder manipulador e opressor, partindo da premissa de que ao ser humano só resta um poder, o único poder. Está nas suas mãos, está na minha mão, está nas mãos de todos nós, é o poder sobre si mesmo. Se nós não tivermos esse poder sobre nós mesmos, sobre o nosso domínio, dominar as nossas emoções, nosso egoísmo, nosso orgulho, as nossas vaidades, as nossas tolas ambições, a ganância. Se nós não tivermos esse poder, nós não temos, na verdade, poder nenhum. Deus é o poder supremo. Deus é todo amor. Não diz a Bíblia que Deus criou o homem por sua imagem e semelhança? É isso. Deus nos criou para podermos caminhar nesse sentido do amor. E para caminhar no sentido do amor é que nós vamos realmente aprender a exercitar esse poder interior e nos modificar. Entre todos os espíritos de escola que estiveram entre nós, mais elevados, Jesus foi a expressão mais veemente desse poder. Não tem dúvida nenhuma. Ele não se abalou diante das ameaças. Ele não se curvou à intimidação dos homens. Ele tinha esse poder. Ele não temeu represálias, porque tinha esse poder. Diante de toda a sorte de obstáculos, ele prosseguiu sereno até o fim da sua jornada, independentemente do que aconteceu, porque ele não tinha medo. Quem tem esse poder, esse autodomínio, não tem medo. Esse medo egoísta, esse medo intimidativo, colocando o sentido espiritual da vida acima da conquista material. Quem conquista esse poder, ao progredir nós vamos conquistando, nós vamos perdendo esse medo. É da autoria de Jesus
a história do agricultor. Ele contou uma parábola de um agricultor que resolveu aumentar a sua produção. Ele falou, se eu aumentar minha produção, se eu construir vários celeiros, encher esses celeiros, eu vou doar muito dinheiro e vou gozar a minha vida, o resto da minha vida, rico em todas as comodidades, em todos os privilégios. Pensou nele. Só que quando ele estava amontoando esses bens, no auge da produção da sua propriedade, ele morreu. Ele esqueceu que a vida termina. Ele esqueceu que a vida pode terminar de hoje para amanhã. E para onde ele levou essas riquezas? Não levou essas riquezas. Ele continuou levando aquela ansiedade, aquela angústia de ser poderoso, de ser rico, que ele nunca alcançou na terra. Isso levou Jesus a concluir de que vale ao homem ganhar o mundo se perder a sua alma. Então, caros amigos, o que nós temos que pedir a Deus, sobretudo, a fim de que possamos realmente desenvolver em nós a capacidade de dominarmos a nós mesmos, de adquirir esse poder divino dentro de nós, o poder da autorreformulação. Nós podemos fazer uma prece como essa, que eu acho uma prece muito bonita, curta, mas muito bonita, significativa, que Deus diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Serenidade. Coragem para modificar aquelas que podemos modificar. Sabedoria para distinguir uma das outras. Isso é o que Jesus tinha. Por isso Jesus não se abalava. Tinha toda certeza no futuro, ainda que a cruz o esperasse. Que a cruz, na história do Espírito, é passageira. Se ele estiver caminhando nessa trilha do poder divino, ele se sente perfeitamente amparado, porque a proteção vem de dentro dele. Deus se manifesta por ele através desse amor divino. Que Deus nos abençoe.